Olá! Hoje vamos falar sobre Libras, o processo histórico de educação dos surdos, a importância dos conceitos em Libras e os mitos relacionados às línguas de sinais. Para isso, vamos conversar com o professor doutor de Linguística Aplicada de Ensino de Libras, Dionísio Schmidt. Acompanhe a entrevista. Como foi o desenvolvimento histórico da educação para surdos? Na realidade, o processo histórico dos surdos começou no contexto oralismo. Naquela época, haviam escolas de surdos, professores surdos, que já tinham ali uma metodologia de ensino de surdos. Depois disso, houve um corte e então iniciamos a parte oralista, em que o oralismo ele foi obrigatoriamente exigido. A partir do Congresso de Milão, de 1800, houve um congresso e houve a proibição da língua de sinais, do uso da língua de sinais. E daí, todas as escolas a nível internacional proibiram a língua de sinais. E aí nós tivemos muitos problemas na educação dos surdos. A lei da Libras aqui no Brasil começou em 2002. Antes disso, não tínhamos nenhuma lei. Então, todo o processo histórico da educação do surdo, ela inicia-se no Brasil por volta em 2006. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, 13 anos de educação de surdos. Antes disso, nós temos um corte nessa educação. Então, os surdos, eles estavam aprendendo nos métodos oralistas ou nas áreas especiais. E aí, depois de um tempo, foi estabelecido que a disciplina de Libras estivesse nos currículos das universidades. E também conseguiu a lei em que os intérpretes estivessem presentes nesses espaços. Quais as dificuldades que as diferenças gramaticais impõem para os novos alunos? A língua materna dos surdos é a Libras e o português é a sua L2. O ouvinte tem a sua L1, o português, e a L2 dele pode ser a língua que ele quiser, pode ser o inglês, o alemão, o espanhol. E aí a língua de sinais para um ouvinte vai ser uma L2. Há diferenças gramaticais, por exemplo, a língua de sinais tem sua própria gramática, a Libras, no caso, tem configuração de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressão facial e corporal. É uma gramática da língua dos surdos. A língua portuguesa tem ali a fonologia, a morfologia, a sintaxe, semântica, pragmática. São estruturas diferentes, porém, e nós enfrentamos também a questão de o surdo trabalhar com uma língua, com uma modalidade visual e espacial, e o ouvinte ele trabalha com a tua língua oral, né, e auditiva. Na língua de sinais nós também reconhecemos itens linguísticos como fonologia, morfologia. Nós estamos em pesquisas dessas questões gramaticais, mas essa pesquisa ela não é tão completa como, por exemplo, da língua portuguesa, que há anos já foi feita essas pesquisas. E bem como em qualquer outra língua falada, né? Nós já temos essas pesquisas linguísticas. Essas pesquisas mais profundas ainda estão em construção na língua de sinais. E nós nunca devemos comparar línguas auditivas com línguas visuais, porque são línguas diferentes. E a língua de sinais, por exemplo, é falada com as mãos. E os ouvintes falam numa modalidade diferente. Então, por isso, a gramática também é diferente. Quais os principais mitos relacionados à língua de sinais e como eles influenciam o ensino? Quais são os problemas? Nossa sociedade, as pessoas, elas acreditam que os mitos são reais. Por exemplo, pensam que as línguas de sinais são universais, que é um mito. A maioria das pessoas, quando vem um surdo utilizando a língua de sinais, diz: ai, que bonitinho, que língua
maravilhosa, mas pensa que todas são iguais, independente do país em que elas estão sendo produzidas. E as línguas de sinais, elas são diferentes, né? Aqui no Brasil nós utilizamos a Libras. Esse seria um primeiro mito. Outro mito é achar que a língua de sinais é uma linguagem, e esse é um mito muito forte. As pessoas pensam que a Libras ela é uma linguagem, e ela não é uma linguagem, porque uma língua é algo formal que serve como mecanismo de comunicação, e quando as pessoas a enxergam como uma linguagem, tem essa questão de piedade com os surdos, né? Então, nós precisamos sempre reconhecer a formalidade de uma língua e deixar bem claro que se trata de um mito e não é real. Os surdos, eles são como qualquer pessoa, não? Eles têm apenas barreiras na comunicação por causa de, entre tantas coisas, este mito. Qual a importância dos conceitos em Libras? Até hoje nós temos políticas que têm propostas diferentes. Por exemplo, os surdos têm lutado por uma educação bilíngue. Uma educação desde as crianças até o ensino médio. E há essa outra política, que é a política inclusiva, em que o AE está presente. O governo ele está preocupado com o quê? Mais com essa educação inclusiva. O governo, na verdade, não tem nem um conhecimento sobre uma educação bilíngue, sobre uma educação de surdos, cultura de surdos e estímulo destes. O governo, como eu disse anteriormente, ele está preocupado com essa educação bilíngue, e isso tem prejudicado os surdos. Por exemplo, colocar um surdo numa escola inclusiva faz com que o aluno ele chegue e não tenha um professor formado para o atender. Também o papel do intérprete não é bem esclarecido. Então, o que acontece? Falta metodologia didática, falta o ensino da língua de sinais, o currículo enquanto disciplina de Libras, o currículo não contém a disciplina de Libras. Então, falta essa estrutura como um todo nessa questão. Os surdos têm por proposta a melhora da educação dos surdos. Eles querem que desde o ensino infantil até a 4ª série tenha um professor fluente em língua de sinais, em que o ensino seja dado em língua de sinais, sem o trabalho do intérprete. Então, precisaria ser um pedagogo formado com fluência em língua de sinais. E depois do 5º ao 9º ano, venha um professor e sim com o trabalho do intérprete nas diversas áreas de conhecimento, geografia, ciência, física, enfim. E daí, a partir desse 5º ano, seja colocado esse intérprete. Mas precisa deixar muito claro que o intérprete ele não é um professor, e o papel dele, o trabalho dele é o quê? Exclusivamente linguístico, em passar de uma língua para outra as informações que estão sendo dadas, mas que a parte do conhecimento, didáticas e estratégias dos alunos é a responsabilidade do professor. Nós temos aí um grande prejuízo como um todo por não terem escolas bilíngues, que as escolas bilíngues elas já estão preparadas para isso. No caso, aqui em Santa Catarina, nós não temos ainda, né? E nós precisamos pensar não numa escola de surdos, e sim numa escola bilíngue, em que zele principalmente pela comunicação, com a didática e metodologia para todos. Então, eu gostaria de deixar uma reflexão para os alunos, sejam eles da área da pedagogia ou qualquer outra área. Eu gostaria de deixar um desafio para vocês, porque há uma falta de formação muito grande e nós queremos conseguir por objetivo a comunicação em língua de sinais. Nós precisamos de práticas. Os surdos, sejam crianças, jovens ou adultos, querem aprender com os ouvintes, mas às vezes os ouvintes eles não conhecem a língua de sinais. Então, eu gostaria de deixar para vocês que aprender sobre conteúdo é muito importante, sobre quais são as propostas, e ter assim, o aprendizado de uma língua como desafio é algo muito importante. Por exemplo, porque vocês vão futuramente
ter talvez essa experiência e vão precisar ter já esse conhecimento. Nós queremos que vocês saibam isso. Essa foi a nossa aula de hoje, mas lembre-se, o que acabamos de ver foi apenas uma parte do conteúdo. Há muito mais informação sobre o ensino de Libras. Por isso, não deixe de consultar o seu caderno pedagógico. Bons estudos!